Olá, sou Cristiane Soler, psicóloga. Estou aqui mais uma vez em Fé em Ação para falarmos da lição da Escola Sabatina, Cristo em Filipenses e Colossenses. Hoje, na lição número 5. Estou com uma pessoa, um irmão da nossa igreja, maravilhoso, que eu gosto muito, de um conhecimento assim, que tem muito a nos passar, literalmente um cristão. Irmão Anísio, por favor, se apresente. Olá, Cris, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Olá, você que nos acompanhe. Meu nome é Anísio, sou casado com a Adriana, temos 3 lindos filhos. Frequentamos durante muito tempo a igreja aqui de São Caetano do Sul e tivemos que nos mudar para Santo André, aqui do ladinho, e frequentamos agora a igreja de Santo André. Mas temos muitos amigos, continuamos com a nossa relação com os amigos na igreja de São Caetano do Sul. Seja bem-vindo e compartilhe conosco a lição desse dia. Irmão Anísio, vamos fazer uma oração para começar? Vamos fazer uma oração. Vamos conversar com Deus? Amém. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, de estudarmos um pouco mais a respeito da sua palavra, de entendermos e aprendermos o que o Senhor deseja para nós nessa vida. Toma-nos em tuas mãos e em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. A lição número 5 fala, brilhando como estrelas da noite. E o verso para memorizar é, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2,14. Irmão Anísio, quem pode ser luz neste mundo e brilhar como Cristo? Todos nós podemos ser luz e brilhar neste mundo. Aliás, esse é o principal desejo e o principal anseio de Cristo para nós aqui nessa terra, né? Todo aquele que toma Cristo como seu modelo e percebe que Cristo se despojou de tudo aquilo que tinha lá no céu e decidiu abrir mão de tudo aquilo e vir aqui a esta terra para ser luz para a humanidade e para salvar essa humanidade, quem tem isso como referência e professa ser um cristão, pode ser luz nessa terra. E é interessante que a luz ela sempre está referendada e referenciada com as coisas de Deus. Lá no Gênesis, lá no início, quando as coisas estavam escuras, quando as coisas estavam sem forma e vazia, a palavra de Deus diz, e haja luz. Primeira atitude, primeira coisa, primeira ação de Deus foi criar a luz para que a situação se esclarecesse, se clareasse, para que as trevas se afastassem. E aí depois Cristo vem a essa terra, vem a esse mundo para ser luz para aquele povo e se fugir e poder se desapropriar-se e fugir da presença do maligno, do escuro. Então, todos nós podemos e devemos ser. Aliás, esse é o desejo de Cristo, que nós sejamos luz neste mundo. Aqui fala, né? Vocês são luz do mundo. É o que fala, vai ser o resumo, né, da lição dessa semana. Aqui no domingo começa desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Então, exemplificando o que muitos confundem, essa lição fala aqui sobre a nossa responsabilidade com relação à salvação. Isso gera ali uma certa confusão, né, irmão Anísio? O que a lição nos fala de domingo? É interessante também, Cristiane, que a lição de domingo, a lição fala, né, após apresentar a Cristo como aquele perfeito modelo de humildade, de referência, de abrir mão, né, Paulo ali na lição, ali ele direciona a visão para os filipenses para ele reconhecer, para que eles pudessem reconhecer que a obediência, que a aceitação desse papel, a obediência deles por Jesus e aceitar esta missão de carregar a possibilidade de a salvação para as pessoas, de levar a salvação para as pessoas, de ser um conduto, um caminho e apresentar a salvação para as pessoas, quando nós percebemos isso e vemos a responsabilidade, mais à frente ele vai dizer sem tremor e sem temor, né? Aquilo sugere uma responsabilidade. Depois ele vai entrar, e nós vamos entrar naquela questão das fés e da obra, fé sem obras e tudo mais, mas a responsabilidade que nós temos, Cristo, de
fazer parte desse processo de salvação, de apresentar a salvação. Ela não é feita por nós, ela não depende de nós, não somos nós que temos o merecimento disso, né? A salvação foi feita fora de nós não temos nada com isso, nós não temos nada de participação, foi ofertado e foi merecido. E o que Deus deseja, como cristão, que nós façamos, é que também nós ofereçamos para os outros, de graça, essa salvação, para que eles possam ter um encontro com Deus. E essa é a responsabilidade, de levarmos como cristãos... Ser literalmente uma luz, né, um reflexo da luz de Cristo, para que as nossas boas obras, como a lição aqui fala, levar as pessoas a ver, né, o Cristo, realmente aquele que salva. Sim, é interessante, né? Porque quando você começa a se desenvolver como cristão dentro de um ambiente não cristão, as pessoas normalmente, já deve ter visto isso, olha, nossa, mas ele é diferente, olha, por que ele é diferente, olha, o que ele tem, alguma coisa diferente. É a luz de Cristo que você está refletindo. Sim. É o caráter de Cristo, é a humildade, é a bondade, é o desejo de bem ao próximo. Então, quando você começa a se desenvolver nisso, e aí está a nossa responsabilidade, né, de carregar este legado que Cristo deixou, né, e quando eu percebo, Cristo, que neste momento Cristo está no céu, intercedendo por nós, e o Espírito Santo, aquele que foi enviado por ele, está aqui nos orientando, nos ajudando a fazer a sua tarefa, essa responsabilidade não se torna mais pesada, passa a ser um prazer. Sim. E aí eu devo ter prazer em levar, em salvar as pessoas, ser luz para isso e num processo de desenvolvimento. Sim. E a lição fala, desenvolvendo o que Deus efetua em nós. E aí, se você vê, o próprio texto diz, quem é que efetua? É Deus que efetua em nós tudo aquilo que nós fazemos. Sim. Não temos mérito. É Deus efetuando. Nós estamos desenvolvendo aquilo que Deus nos capacita e efetua em nós. Que está aqui, né? Deus, por meio do novo nascimento, nos concede nova vida espiritual, capacitando-nos a realizar boas obras. Exatamente. Então, é Deus quem nos capacita. Então, quando eu percebo assim, que quando nós sentimos que tudo que nós fazemos vem do poder de Deus e não do nosso próprio esforço, né, ali o que eu tenho né, aquela coisa, isso gera um peso e uma sobrecarga que muitas vezes torna até impossível a missão. Mas quando nós sentimos, como por exemplo, amar os nossos inimigos, isso não vem de nós. Nós não conseguimos, porque quando você olha com olhar humano para outro ser humano, né, naquela visão terrena, você não consegue esse amor. Mas quando você deixa fluir o amor que vem de Deus para com o próximo, aquilo se torna natural, se torna leve, não vem com aquele peso. Não é? Exatamente. Cris, você falando isso, eu me lembrei aqui de uma situação que eu sempre, conversando com meus amigos, eu falo a respeito disso. Eu sempre digo assim, é difícil amar os inimigos. É difícil amar alguém que abusou sexualmente da minha filha. É difícil amar alguém que assaltou o meu cônjuge, que abusou do meu filho, que roubou o meu filho. É muito difícil isso. Né? Como seres humanos, nós temos tirou a vida de um ente querido. É muito difícil você amar isso, amar essa pessoa. Mas aí quando eu vou entendendo a filosofia, o amor de Cristo, a bondade, aquilo que ele fez, de sair do seu lugar e vir aqui morrer por aqueles que ele sabia que tinha conhecimento que o rejeitariam, que o maltratariam, e mesmo assim ele disse, eu vou lá. Eu começo a pensar do outro lado e dizer assim, olha, se eu quero estar no céu, se eu almejo estar no céu, não haverão dois céus. Eu não vou estar em um e a pessoa vai estar em outro. Eles vão compartilhar do mesmo espaço que eu. E se Cristo morreu por mim, também morreu por ele. Ele é merecedor do perdão. Sim. E se Cristo o perdoou, quem sou eu para não o perdoar e não o amar? Sim. Porque Cristo morreu por ele. E aí eu começo a entender que, olha, não é legal o que ele fez com a minha filha,
mas ele merece perdão. Sim. Não é legal o que ele fez com o meu cônjuge, mas ele merece perdão. E esse é o processo, eu entendo que é o processo de crescimento e é o desenvolvimento daquilo que Deus efetua em nós. Porque Deus perdoa até aqueles que o transpassaram, o que cuspiram, o que colocaram a coroa na sua cabeça. Ele disse lá nos últimos momentos da sua vida: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Sim. E assim, a máxima, né? Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele não compactua com o pecado. Sim, isso né? é importante. Então, isso a gente percebe. Olha, você tem raiva da consequência, mas não da pessoa. E ter sempre em mente que todo sentimento bom, como o amor, é uma fonte que Deus derrama em você. Então, esse amor não vem de mim. Então, tem pessoas que falam assim: nossa, eu não consigo mais amar ninguém porque eu amei tal pessoa e essa pessoa me traiu, me abandonou e tal. Todo o amor que eu tinha por ela acabou. Não era você que tinha amor, é Deus que te concede esse amor. Esse amor é seu. O que você sente está em si, né? Não depende do outro, não depende de ninguém. Eu dependo de Deus, somente dele. Eu fico né? imaginando, e é ele que nos fico capacita. imaginando também, Cris, assim, esse processo de ódio e de amor. Sim. Né? Quando você tem ódio por alguém e você encontra com essa pessoa na rua, você encontra em qualquer lugar com ele, você começa a sentir algo por dentro. Psicologicamente, eu não sei o que acontece, não é a minha área, é a sua, mas eu não sei o que acontece, que eu começo a ter frio, eu começo a suar, eu passo mal e a pessoa nem sabe, nem está lá para aquilo que eu estou sentindo. Sim. E aquilo está corroendo dentro de mim. Então, o perdão, o amor ao próximo, desenvolver isso, vai nos tirando esse peso, vai tirando de nós essa agonia e vai nos dando a alegria de olhar para ele e dizer: olha, ele também é um filho de Deus, ele também merece eu não concordo com as atitudes que ele faz, mas ele merece perdão. Porque eu também posso ser objeto desse mesmo sentimento de outra pessoa. Exato. A pessoa me odiar por alguma coisa que eu fiz. Então, esse é o grande amor e o grande segredo do Evangelho. Daqui, exatamente. Vamos para a lição de segunda, que diz assim: luz em um mundo escuro. E aí, algo que eu achei muito interessante, que eu coloquei aqui, é pensar que quanto maior a escuridão, fiozinho de luz já faz uma diferença tremenda. Sim. Então, pensar que nós cristãos somos luz, você pensa: gente, eu posso estar assim, numa escuridão tremenda, mas Deus está em mim, eu estou brilhando. Só que, infelizmente, muitas pessoas que não têm conhecimento, não se apoia nesse Deus, não crê que Deus nos capacita, o que acontece quando está na escuridão? Foge. Ao invés de você se manter e acreditar: olha, eu posso clarear um pouquinho, eu sou luz nessa escuridão. Não, a gente acaba deixando a escuridão vencer. Então, o cristão não, ele se mantém, mesmo que ele continue sendo um único no meio daquela escuridão. Ele está iluminando, né? Ele está clareando. Algo ali. Paulo ele falando sobre este texto aqui da luz, né? Ele começa exortando os cristãos: olha, façam tudo sem murmurações, sem reclamações, sem discussões, né? E isso nos faz exatamente ver isso, sem murmuração, sem discussões, sem distensões. Faça, porque o simples fato de você fazer alguma coisa que é diferente daquilo que o mundo está andando, você vai brilhar. Né? Como você disse, um pontinho de luz, ele clareia de uma forma, e aí as pessoas se voltam para essa luz. Sim. As pessoas se voltam para elas. Infelizmente, algumas pessoas decidem ir para o escuro, dizendo: olha, eu vou continuar na escuridão, eu vou vai continuar... com a maioria, né? Que a maioria, a escuridão seria ali, né? Se você vê o pontinho, é uma minoria. A escuridão é a maioria. Eu sempre falo que nós moramos aqui na região de São Paulo, Grande São Paulo, dificilmente nós vemos o céu. Dificilmente nós vemos o céu, vemos as estrelas e tudo mais. E aí, quando eu vou para o interior, lá na casa da minha sogra, do meu cunhado, o céu é claro, é límpido. E à noite, você vê tudo escuro. Né? Você vai para um lugar, o ambiente assim fica muito escuro. Você vê a proeminência das estrelas brilhando. Aquela escuridão no ambiente que você está faz aquilo que brilha, aparecer de uma forma tremenda e te chama a atenção e você fala: uau,
Nossa, como pode brilhar daquele jeito? Uhum. Né? É o que Paulo está dizendo, com o nosso testemunho, com o nosso viver, com a nossa maneira de ser, de tratar as pessoas, sempre com amor, Sim. sempre com humildade. Ele fala que não discute, não murmura, não critique, Uhum. aponte, fale e seja luz. Né? Quanto mais escuro o céu está, mais brilhante a estrela aparece. O mundo hoje está escuro, Cris. Sim. O mundo hoje está cada vez, o inimigo está cada vez mais escurecendo esse mundo. Uhum. E o que Deus deseja que nós sejamos é a luz, o ponto de luz a brilhar. Uhum. Eu sempre digo que eu gostaria que Deus me usasse como um ponto de luz a brilhar no lugar que eu estou. Uhum. Pode ser uma luz pequena, mas que possa clarear o lugar e o ambiente, que as pessoas possam olhar. E quando olhar para mim, não me vejam Uhum. a Cristo. Sim. Né? Eu entendo que é esse o verdadeiro cristão. é o verdadeiro Isso é ser Cristo. cristão. É. Representar a Cristo, né? E como Cristo agiria. Então, nós julgamos muito. E Cristo fala, não julgueis. Né? Para não ser julgados. Uhum. Né? E quando a gente julga, a gente murmura. Quando nós olhamos muito, né, as coisas, os erros, né, os pecados, a gente acaba olhando para a escuridão e não focando em sermos luz. Então, o importante é ter isso em mente, né? Sim, Acreditar que... É fugir desse mundo escuro. Sim, isso e mesmo. tornar como cristão, com a luz que nós recebemos, Uhum. com a luz de Cristo, com a luz que recebemos do Espírito Santo, ajudar a iluminar o caminho para que as pessoas possam se dirigir. A Bíblia fala da história das virgens. As virgens tinham a luz, apagaram, né, tiveram lá as suas luzes, as nécias e as prudentes. E é interessante que quando você olha com esse foco de luz, a luz daquelas mulheres ajudou a iluminar o caminho do esposo e ajudou para que o esposo chegasse no destino onde ele tinha. Sim. Então, elas usaram daquela luz como metáfora da luz que somos e ajudou o esposo, que é representado por Cristo, né, que representava Cristo na parábola, a chegar no caminho. Veja a responsabilidade. Sim. E as pessoas que estavam ao redor naquela escuridão, elas ficaram olhando para aquela luz e dizendo, olha, sim, são preparadas essas mulheres. Então, eu entendo que isso é uma grande responsabilidade que nós temos de ser luz nesse mundo escuro. É isso mesmo. Ó. Não devemos temer ser diferentes, né? Não. Devemos chegar no foco sabendo, olha, eu sou luz, eu posso até estar incomodando muitos, mas eu devo me manter sabendo que é esse a resposta para a solução de muitos sofrimentos emocionais que nós temos. Quando você se mantém firme, porque muitas pessoas sofrem porque querem agradar os outros. Sim. Só que quando a gente não foca nos outros, mas foca em Cristo, eu estou agradando a Cristo, né, o noivo, pronto. É só... O principal motivo da vida do cristão é se desfazer do eu. Sim. Né, é deixar de lado os seus pensamentos, os seus desejos, os seus gostos e começar a pensar como Cristo, a agir como Cristo, a gostar das coisas que Cristo gostava e aí você vai quebrando as barreiras, vai se desfazendo do seu eu e vai abrindo o caminho e a lição nos fala assim, é função de vocês brilharem como estrelas nesse mundo. Sim. É função do cristão brilhar como estrela. Né? E eu só vou brilhar neste mundo escuro se eu permitir que o Espírito Santo de Deus e que Jesus trabalhe na minha vida e me modifique e me altere e me mude e me molde aos moldes de Cristo. Sim. E a lição de terça, ela vai mexer um pouquinho mais profundo justamente no que você já começou dizendo ali, né? Sacrifício vivo. Que conselho é esse que Paulo nos dá? Que aos olhos do mundo, isso é um absurdo, né? Sacrifício vivo? E aí? É difícil, né? É difícil. Paulo já tinha expressado, né, essa visão um pouco complicada do serviço, complicada para eles, do serviço de Cristo, de sacrifício vivo, de se oferecer, ele até usa o termo, né, oferecer como libação, que era aquela questão do derramamento do azeite, do óleo, né, o líquido precioso, naquela questão do corpo e tudo mais. Temos a situação das irmãs que despejou o óleo no pé, né? Marta e Maria, toda aquela situação que você conhece, a história. Então, também estava sempre ali fazer algo
que vai além do normal e do natural, as pessoas achavam que era um absurdo, como é um absurdo você derramar toda essa quantidade de óleo nos pés. E Paulo, então, ele chama e diz assim, não, é sacrifício vivo, é cortar na carne, é doer no corpo, é fazer o trabalho independente da dor, do sofrimento. Quando a gente olha para Paulo, né, a vida de Paulo, olha, preso, fazendo aquela situação alegre, não murmurava, não reclamava. Lá na frente, na lição de quinta, nós vamos ver que aqueles que foram doentes, sofrendo, mas sempre servindo como sacrifício. E aí é quebrar barreira, Cris. É quebrar barreira. É colocar, é tirar o seu eu, o que eu desejo, o que eu quero, o que eu almejo, e mudar para o que Deus deseja, o que Deus quer, o que Deus almeja. E o que é interessantíssimo nisso, que eu vejo assim, muitas pessoas, quando se entregam, né, em fazer algo para alguém, elas sofrem, e sofrem muitas vezes fisicamente, né? Porque pensando até em mulheres, às vezes, que querem, desejam muito conquistar certo homem, então se submetem a várias questões, a humilhações, enfim, sofrem não só emocionalmente, às vezes são agredidas. E servir a Cristo é interessante que, aos olhos humanos, como Paulo foi açoitado, eu acredito que não doía tanto, porque quando você está em Cristo, parece que o corpo já não tem tanto aquele sofrimento, não tem tanta aquela dor, porque você está entregue. Então, dá um certo... A própria neurociência explica, né? Os hormônios que nós temos, libera alguns hormônios que faz com que as dores sejam bloqueadas. Entendi. Então, eu acredito que quando você está entregue a Cristo, como vamos imaginar uma mulher que se submete a apanhar e fala, sabe, ai, nem doeu, não vou, porque por amor a ele foi tudo bem, ele estava num momento. Se uma mulher, né, numa condição que não está saudável, imagina você se entregar a Cristo. Então, eu acredito realmente que quando Paulo, mesmo em sofrimento ali, nos olhos humanos, ele realmente louvava com alegria e sem sofrimento, acreditando, porque ele vislumbrava as promessas de Cristo, né? O que Cristo nos proporciona. Eu imagino que tudo isso era fortalecido pela fé. Pela fé, Paulo, com certeza. Paulo tinha uma fé. Então, e a entrega, mesmo que doesse, sim, a fé que ele tinha amenizava exatamente isso que eu quis dizer. Né? Então, quando nós temos a fé verdadeira em Cristo, né, a fé genuína, as barreiras, o sacrifício se torna menos doloroso. Sim, né? Exatamente. Menos difícil. Não que não seja doloroso, que não seja difícil, porque é uma dificuldade, tanto desde a época deles até agora. E ele usa a palavra sacrifício vivo. Ou seja, você vai sofrer na pele, você vai doer, vai cortar, vai machucar, vai ficar dolorido, mas segue. Em Cristo você suporta tudo. E suporta com alegria. É o que eu creio. Quarta-feira, caráter provado. Um ótimo exemplo para aprender e saber se estamos reagindo bem às provações. Sim. E aí? Também, Paulo, eu fico... Paulo é um dos meus escritores preferidos, porque Paulo ele usa uma didática e uma linguagem bem interessante durante toda a lição, né? Aqui na questão do caráter ele fala muito de Timóteo, né? Em Filipenses ele vai falando de Timóteo, porque Timóteo ele foi associado com o remetente da epístola, né? A epístola dos Filipenses. Então, e aqui ele enfatiza o valor que Timóteo tinha de ser o seu colaborador, né? Então, a todo momento ele era provado. O caráter era colocado em xeque. Quando você analisa, Cris, esse período que eles estavam vivendo, em qual foi escrita a carta de Filipenses aqui,
Paulo sofreu muito nas suas visitas, nas suas viagens, e naquela época Paulo dependia das doações. Paulo vivia de doações, Paulo vivia da colaboração. As outras igrejas, elas começaram a dizer que Paulo estava o extorquindo, poderia estar pedindo dinheiro demais, e Paulo então passou a não aceitar mais as doações de algumas igrejas. Mas de Filipe, dos filipenses, lá de Filipo, não. Tanto é que nós vamos ver na lição de quinta, que Epafrodito, né, ele foi levar a ajuda que os filipenses mandaram para Paulo quando ele estava na prisão. Então, e o caráter de Timóteo aqui, esse fato de ser, a todo momento ser provado, a todo momento ser colocado em xeque, Timóteo compartilhava muitas semelhanças com Paulo. Né, nessa questão do caráter, o compromisso, a decisão incansável de disseminar o evangelho, né? Então, a lição também fala assim, outra qualidade de Timóteo destacada por Paulo é o seu caráter provado, que é o que nós estamos falando, né? E ele fala assim, o caráter de Paulo e de Timóteo era aquilo que dizia respeito ao serviço, aquilo que eles testemunhavam, o que eles falavam, a todo momento era provado. E eles se mantinham firmes, eles se mantinham retos nas suas decisões. Paulo disse assim, era o desejo incansável de pregar o evangelho. Aquilo definia o caráter deles. Eles queriam levar a salvação. Eles queriam levar o evangelho adiante. Sim. Né? Então, o papel do cristão também é não ser incoerente. Sim. É não ser incoerente. Sim. Né? Eles pregavam e viviam aquilo que eles pregavam. Né? E aí a lição de quinta, eu vejo que ela complementa aquilo que fala assim, que eu te perguntei, né? Quem pode ser luz deste mundo? Por quê? Porque Timóteo era um cristão desde berço. Sim. Já Epafrodito, não. Não. Ele, né, aqui a lição nos mostra que há uma grande probabilidade dele ter sido um pagão. E ele era também um exemplo a ser seguido. O nome já dizia que ele era filho de Afrodite, né? Pertencente a Afrodite. Sim. Então, já vinha do paganismo, sim. né? E aí você vê toda a mudança e a alteração que houve com ele, né? De novo, né? Quando você também analisa e estuda um pouco o contexto em que Epafrodito nasceu, viveu, né? A gente sabe, os estudos nos mostram que Filipos, no início da sua existência, ele era uma mistura de um sincretismo de pagãos ali, de deuses e tudo mais. E aí o pai de Alexandre o Grande vai e toma este lugar. Toma Filipe, toma esse lugar, e por isso essa cidade não chamava Filipos, ela tinha outro nome. E aí, em homenagem a ele, e por ter conquistado, quando você vê ele, você não se lembra, mas quando você fala que é o pai de Alexandre o Grande, da Macedônia, por isso que ali começou a se tornar, então, o primeiro ponto macedônico e tudo mais. E ali, quando eles entraram, então, aquilo começou a misturar novamente várias e várias linguagens e pessoas. Algum tempo depois, Roma vai e toma a província. Tanto é que Filipos passou a ser uma província onde os aposentados de guerra de Roma foram morar. Então, eles foram morar lá e eles tinham... Aquilo era uma região considerada romana. Então, aquele que morava ali tinha todo o direito que um romano tinha em Roma. Era uma terra considerada uma terra romana. E Epafrodito, então, nasce e vive neste contexto de superioridade, de achar que os romanos eram os melhores, agradecendo e adorando a vários deuses, tem o seu nome atrelado a Afrodite. E quando Paulo chega, a mensagem chega, primeira igreja do continente europeu, é Filipos, né? E aí, então, que ele tem esse encontro, que ele começa a olhar para Paulo, que ele começa a ver o que o evangelho faz, o nome dele até continuou sendo pertencente a Afrodite, mas aquilo já não fazia mais diferença, porque a vida dele, ele começa a viver, ele deixa de viver aquele contexto pagão que ele vivia e passa a viver o contexto de Cristo. Provando que ele é de Cristo, né? E não Paulo fala assim, é um companheiro de lutas. Sim. Né?
E quando você vê, a lição fala, né, ele fica doente, ele quase morre nessa situação, atendendo a Paulo, mas ele diz, não, eu vou continuar na minha missão. E quando ele percebe, quando chega aos ouvidos dele, que os filipenses estavam com saudade dele, mesmo doente, ele fala assim, não, eu vou voltar. E Paulo, então, dá a carta para eles, e ele volta levando essa epístola para eles. E o que é interessante, né, que a gente pode até analisar aqui com Paulo, Timóteo, Epafrodito, que todos são luz e cada um brilha de uma maneira. Cada um brilha de uma maneira. Cada um tinha uma função, né, a agir ali na propagação do evangelho, como nós hoje em dia, né? E sabe, Cris, eu olho para eles e complementando o que você está dizendo, eles não eram homens perfeitos. Não. Nenhum deles eram perfeitos. Né? E a Bíblia não faz nenhuma questão de esconder esses defeitos de caráter e esses problemas que eles tinham. Né? Tanto é que para Afrodita ela fala, olha, tinha um nome pagão, conta a história dele. Mas mostra a transformação. Mostra que eles permitiram, primeiro, ser iluminados por alguém que propagava a luz de Cristo. Quando eles se iluminaram e enxergaram a Cristo, eles, a partir de agora, passaram a ser luz. Então, Timóteo, Paulo, Epafrodito, todos eles fizeram sacrifício, se tornaram sacrifícios vivos, colocando seus corpos, colocando seus conhecimentos, sua disposição, mas muito mais, sacrificando o seu ego, o seu eu, para deixar de lado os seus planejamentos, os seus desejos e seguir a Cristo. Por isso que Paulo aqui ele fala assim, meu companheiro de lutas, esse aqui é o apóstolos, né, do grego apóstolos, ele chamava Epafrodito de apóstolos, de um mensageiro. Esse é um mensageiro. Então é aquele que deve levar a mensagem. Então ele volta para os filipenses agora para levar a carta de Paulo escrevendo. Então eles não mediram esforços. Todos eles não mediram esforços para propagar. Paulo preso, era uma prisão domiciliar aqui, que ele estava, ele não podia então se deslocar. Preso, ele pregava o evangelho, preso ele mandava chamar, preso ele mandava trabalhar. O Epafrodito estava longe, veio. Timóteo estava longe, veio. Abria a mão. E, às vezes, nós nos negamos a ir até o outro lado. Nós nos negamos a bater na porta de quem mora na nossa frente. E aí, eu vou deixar um recadinho para você. Assim como Paulo, Timóteo, Epafrodito e tantos outros, nós também somos pecadores, mas também podemos ser santos. Devemos ser santos, não é? Sim. E como? Mesmo você com os pecados que Paulo dizia, né? Difícil o espinho da carne que ele sofria. Nós também temos nossos espinhos. Mas saiba que a promessa de Deus é que Ele apaga os nossos pecados e nós receberemos nossos galardões, né? O galardão. Então, aqui não mostra, a Bíblia não mostra os erros que eles cometiam nessa propagação do Evangelho, que com certeza devia ter. Mas como um livro, não vai contar todos os detalhes. Deus vai ressaltar as boas obras. Então, foque nas boas obras, acreditando que você é ungido por Deus, que o Espírito Santo está com você para fazer essas boas obras. É isso mesmo, Cris. A lição falou disso, e eu complemento o que você está dizendo. Não tem como você ser um cristão, mesmo com defeitos, e não produzir boas obras. As obras são resultados da sua fé e são resultados daquilo que Deus opera na nossa vida. Né? Se nós ficarmos tentando por nossas próprias forças, e eu e você ficarmos tentando fazer boas obras, não vai sair, não vai dar certo. Mas quando nós nos colocamos na mão de Deus, como eles fizeram, apesar e a despeito das dificuldades, dos erros e dos problemas que eles cometiam, eles se tornaram luz. Sim. Eles foram baluartes da propagação do Evangelho. E todos eles se colocaram à disposição e se permitiram ser moldados e mudados por Cristo. Né? E aí o resultado, a consequência são as boas obras, do amor ao próximo, porque você vai exalar isso. Né? Então, sim, nós devemos permitir que Cristo transforme a nossa vida, apesar de todas as dificuldades, de todos os momentos que o inimigo coloca na nossa vida com dificuldade, criando batalhas, tentando nos desanimar, tentando nos enfraquecer, nos esmorecer, mas nós não podemos esquecer, há um Deus no céu que olha por nós
e que está ansiosamente esperando que eu e você possamos morar com ele no céu. Amém. E enquanto esse tempo não chega, ele fica olhando para nós, dizendo assim, vai, vocês vão vencer. Confia. Só mais um pouco, confia, é só um pouco mais, daqui a pouco eu vou buscar vocês. Esse só um pouco mais é tão confortante. Isso, saber assim que, olha, pode estar sendo difícil agora, mas é só um pouco mais. É só um pouco mais. E para fechar, você tem algum comentário? Além, né, de tudo, na lição de sexta, eu marquei algo aqui que para mim é o que é o fechamento, né? Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhante as estrelas. Justamente o comentário que você fez. Satanás atormentará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus eles se tornarão mais que vencedores. E assim fecha, que é um comentário da Ellen White em Testemunhos para a Igreja. Cris, o que eu gostaria de frisar para a gente fechar essa lição nós temos a ciência de que nós somos totalmente e completamente dependentes de Deus. Sim. Nós só seremos vitoriosos, nós só atingiremos a salvação, nós só buscaremos e alcançaremos a salvação se nós continuarmos sendo totalmente e completamente dependentes de Deus. Sim. Enquanto nós acharmos que temos méritos próprios, nós não seremos luz. Então, que nós possamos desenvolver no nosso caráter e no nosso dia a dia essa certeza e essa noção de que somos dependentes de Deus. E é que Ele que opera em nós tudo aquilo que nós fazemos. Uhum. Porque se não for assim, não vai dar certo. E se nós permitirmos ser completamente dependentes de Deus, o final nós já sabemos. Sim, Ele já disse qual é. Ele já falou qual é o final. Sim, é isso mesmo. A nossa escolha, eu e você que temos que escolher. É isso aí. Obrigada, Nígio. Eu te espero agradeço. para uma próxima lição. E a prazer. você, coloque a sua fé em ação. Muito obrigada. Até a próxima.